Oi, Eliezer. Boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Lífio Galeno. Uma ótima tarde a todos. A Prefeitura de Teresina já confirmou o interesse pela criação da Secretaria Municipal de Defesa Civil. A pasta deve ser ofertada por uma indicação, na realidade, do Avante. Mas o vereador eleito pelo partido, Vinícius Ferreira, explica por que recusaria assumir pessoalmente a secretaria quando for convidado. Vamos acompanhar esta questão na reportagem. Um dos órgãos que deve ser criado pela reforma administrativa de Dr. Pessoa é a Secretaria Municipal de Defesa Civil. E a indicação para o comando da pasta deve partir do Avante. Nesse contexto, o nome mais lembrado foi o do vereador Vinícius Ferreira, que afirma não ter recebido nenhum convite dessa natureza. Na verdade, nós tínhamos um entendimento de criação de uma SDU, que era a divisão da SDU Sul, e o prefeito havia me feito esse convite, a princípio. E, posteriormente, com a negativa da divisão da SDU, surgiu a possibilidade da criação da Secretaria de Defesa Civil. E nós não tivemos ainda a oportunidade de sentar com o prefeito para tratar do assunto. O convite ainda não foi formalizado, e se for, o vereador Vinícius Ferreira do Avante já antecipa a sua resposta à administração de Dr. Pessoa. O parlamentar, por motivos pessoais, não deve migrar para o Poder Executivo. Eu fico lisonjeado, me sinto orgulhoso do convite, da lembrança, mas infelizmente eu irei recusar. Por um motivo simples. Eu sou servidor público federal, eu sou auditor do DENIT. E o DENIT, ele me faculta, a lei 8.112, ela me faculta a opção de acumular o serviço público federal com a vereância. Caso eu venha a assumir uma pasta no Executivo, eu teria que abrir mão do Serviço Público Federal, me licenciar, me afastar. E não é isso que eu quero no momento. Não compensa? Não compensa. Para mim, no nosso grupo, a gente avaliou bastante. A atividade é salutar, a atividade é nobre demais, trabalhar com a defesa civil, que é prevenção e cuidado com os mais necessitados. Mas, nesse momento, para nós, não caberia dentro do nosso planejamento. Não é parte do planejamento o vereador assumir pessoalmente a pasta, mas no caso ele pode indicar ainda alguém, não é, Elisa? Com certeza, a indicação é do partido. Seria politicamente viável indicar o vereador para que um primeiro suplente do partido assumisse uma vaga na Câmara Municipal de Teresina, mas, pessoalmente, para o vereador eleito, essa proposta não compensa. Certo, é o modo como ele vê a administração pública também. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, confirmou uma tendência de não criação da Secretaria de Segurança Pública de Teresina. Vamos acompanhar os detalhes em uma fala do próprio prefeito. A possibilidade de a gente melhorar, qualificar o guarda municipal, que tem aqui em todo já uma pasta colocada de maneira eleitoreira, embora eles tenham passado no concurso público, nós vamos qualificar. Já estive conversando esse assunto com o governador. Ele de pronto disse que dá às academias para qualificar mais ainda e, consequentemente, nós vamos ampliar essa possibilidade de não ter a Secretaria de Segurança. A princípio, nós vamos transformar essa guarda municipal, esse modelo de segurança também, provavelmente não tem a Secretaria de Segurança Municipal, porque nós estamos vivendo num momento difícil e nós não vamos colocar em risco os trabalhadores. Eu estou mandando um abraço da Prefeitura Municipal de Teresina. O salário desses trabalhadores é sagrado, é número 1 das ações administrativas do governo do Dr. Pessoa. É uma promessa de campanha de Dr. Pessoa a criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública, mas após tomar conhecimento das contas reais do Palácio da Cidade, avalia não ser possível, neste momento, a criação desta nova pasta. Com certeza, Lífio Galeno, muito prudente essa medida. Nós lembramos que está em vigor no Brasil, um projeto de lei complementar, aprovado em maio do ano passado, numa fase muito crítica da pandemia, que proíbe a criação de órgãos com despesas, ou seja, órgãos públicos com cargos e todo o aparato que representem despesa não podem ser criados, a não ser que sejam cargos que não representem mais ônus para os órgãos públicos do país.
Então, o doutor Pessoa tem repensado, tem planejado muito bem esta reforma administrativa. A Secretaria de Segurança, nesse primeiro momento, não é classificada como prioridade. Outras ações devem ser tomadas visando, claro, garantir a segurança dos teresinenses. Mas, neste momento, a criação da autarquia não é viável. Nós procuramos o coronel Nixon Frota, que realmente estaria à frente desta Secretaria Municipal de Segurança Pública, caso ela fosse criada. A nossa equipe de produção, o gestor, que atualmente é comandante da Guarda Civil Municipal, revelou que não vai se pronunciar, cabendo apenas ao prefeito de Teresina comentar o assunto. Ainda falando sobre a administração do Palácio da Cidade, da nossa Prefeitura de Teresina, o vice-prefeito da capital e secretário municipal de Finanças, Robert Rios Magalhães, revelou que vai acionar o Ministério Público para apurar a situação de estagiários contratados pela SEMEC na gestão passada. Acompanhe. No ano de 2020, os professores em março entraram em greve. Era o ano eleitoral e o prefeito Firmino contratou 1.900 estagiários, contratou sem nenhum teste seletivo. Esses estagiários passaram a substituir os professores de forma ilegal, porque a Lei de Diretriz da Educação não permite que estagiários dê aula no lugar de professores. Mas os estagiários fizeram isso e o prefeito Firmino Filho não pagou estagiários. No dia 31 de dezembro, faltando poucas horas para entregar o cargo de prefeito, ele liquidou 27 milhões em dívida. Pagou várias associações que nós nem conhecemos, mas não pagou os estagiários. Os estagiários estão aí reclamando, alguns de forma muito educada, de forma muito justa e outros de forma muito agressiva. Estamos encaminhando todo este problema para o Ministério Público, para que apure como esses estagiários foram contratados, por que estagiários deram aula no lugar de professor e por que o ano letivo terminou assim, estagiário dando aula e professores em greve. Situação bastante delicada, Eliezer Rodrigues, e a você que nos acompanha aí de casa, mas é importante também lembrarmos de algo que foi dito durante os primeiros dias de Dr. Pessoa à frente do Palácio da Cidade. Dr. Pessoa, prefeito de Teresina, disse de que não promoveria uma caça às bruxas. Isso no que diz respeito a, de certa forma, perseguir gestores passados, da gestão ainda da época de Firmino Filho. Mas é inevitável, Eliezer, toda vez que você for falar de alguma irregularidade, de algo que foi encontrado na gestão passada, na administração pública, que não está de acordo com a lei ou que realmente levante suspeitas, você tem que se falar, porque é um dos princípios da administração pública, essa transparência e esta publicidade de tudo que acontece em âmbito público. Se comprometeu a não fazer caças bruxas, mas na prática é muito difícil fazer isso, porque se encontrar coisas erradas, vai falar. Sim, e logo não vai se responsabilizar pelo que outros gestores fizeram. Há também aí a lembrança de outra proposta apresentada por Dr. Pessoa e por Robert Rios, que é exatamente essa reestruturação da prefeitura. Retirar aquilo que parece que não é bom, que não está da forma correta e aplicar aquilo que é mais benéfico para a população no sentido da administração pública. Querendo ou não, Lívio, o seu raciocínio está correto. Acaba que perseguindo, expondo, responsabilizando publicamente gestores anteriores, não só a pessoa do prefeito Firmino Filho, mas outras pessoas que estiveram em sua equipe de governo. E é importante também falarmos sobre esta entrada do Ministério Público neste caso, porque é importante esclarecermos. De fato, estagiário não pode assumir a competência que é de um profissional concursado, de um profissional que realmente tem responsabilidade e tem atribuições legais para isso. E é importante também que se estagiário trabalhou, precisa receber. Ou situação complicada, que é claro, nós aguardaremos e é claro, vamos atrás também de saber o que está sendo feito em prol de resolver as questões, tanto para estagiários quanto para professores e também para a administração da capital do estado do Piauí, que está aí envolta em certas polêmicas desde o início deste ano. Eliezer? Com certeza, o Ministério Público deve apurar ponto a ponto desta situação. Se estagiários foram contratados e desempenharam alguma função, é lógico que eles têm direito ao seu salário, independentemente do que provocou. Mas se foram chamados e prestaram um serviço, tem que receber. O importante agora é corrigir daqui para frente. Se não é função primordial de estagiário lecionar, são necessários professores concursados,
que assim sejam, que se coloque aqueles que já são da pasta da educação, que já são lotados na SEMEC e, se for o caso, que se faça mais concursos para adequar a situação. Agora, o que não pode acontecer é alguém que prestou um serviço para todos os efeitos, independentemente, ficar sem receber. E alguém que é para estar trabalhando, permanecer de braços cruzados. Vamos mudar de assunto, porque deficientes físicos piauienses vão ter prioridade na vacinação contra o novo coronavírus aqui em nosso estado. Quem comenta o assunto é o deputado estadual Franzé Silva, do Partido dos Trabalhadores. A lei sancionada pelo governador Wellington Dias é uma lei que coloca as pessoas com deficiência no estado do Piauí na lista de prioridades. Nós queremos que os primeiros a serem vacinados também estejam incluídos os deficientes do Piauí. São cerca de 800 mil pessoas e que algumas delas têm deficiência intelectual, que faz com que essas pessoas não tenham noção da situação de risco que é o coronavírus, como também as comorbidades que existem em boa parte das pessoas com deficiência. Então, através da Secretaria da Pessoa da Inclusão com Deficiência, a CEID, vai haver a regulamentação. E a partir da chegada dos medicamentos, aqui as vacinas estão disponíveis, nós queremos que os deficientes sejam atendidos, porque é uma prioridade para nós salvar vidas. E entre as pessoas com deficiência existe uma vulnerabilidade muito grande. O Piauí é o primeiro estado a ter essa lei e nós queremos dar o exemplo ao Brasil. Acho justo, acho pertinente, acho que realmente não vai fazer tanta diferença assim. É um público prioritário por natureza que realmente deve ser respeitado em todas as suas questões. Parabéns ao legislador quando propõe uma lei como essa. Com certeza, nada mais justo. É um privilégio para compensar um público que já vive cheio de limitações, de restrições. A questão é saúde, ele já tem uma saúde especial, então que se trate também de forma especial nesse momento. Corretíssima a iniciativa do deputado Franzé Silva. O governador Wellington Dias propôs a todos os governadores brasileiros que juntos pudessem destinar vacinas para o Amazonas, que passa por um colapso no sistema de saúde público. A proposta foi aceita. Vamos acompanhar o que disse o próprio governador Wellington Dias sobre o assunto. Participei até tarde da noite ontem de agenda, primeiro uma agenda técnica com a participação de técnicos do Ministério da Saúde e também dos que acompanham em Manaus. A situação é grave, muito mais grave do que antes e o pior, o vírus ele começa a se espalhar, já com presença forte ali na divisa com o estado do Pará. Por esta razão, eu defendi uma proposta técnica apresentada para que a gente tenha aprovação e tivemos por parte dos governadores para que possamos agora, na distribuição desse novo lote de vacinas, mais de 6 milhões de doses, que a gente possa tirar uma fatia maior, algo como 5%, cerca de 300 mil vacinas, para viabilizar a vacinação em Manaus e nestes municípios mais afetados, inclusive da divisa com os estados. É uma ação não só humanitária, mas ela também é estratégica, tecnicamente, para evitar a propagação. Controlando, por exemplo, em Manaus, estamos controlando também no Brasil. E a aprovação é um gesto muito importante por parte do Fórum dos Governadores do Brasil e apoiado pelo Ministério da Saúde. Eliezer, meu Deus do céu, vamos falar de um assunto que tem repercutido a nível nacional, também ligado a essa questão que foi defendida pelo governador Wellington Dias. Acredito que você também acompanhou na imprensa nacional de que a vacinação no Amazonas foi suspensa porque está se falando do desvio de 60 mil doses da Coronavac, que é a vacina que está sendo utilizada neste exato momento no Brasil. Desvio de essas doses estariam sumindo, estariam sendo desviadas para outros fins, para não vacinar os públicos-alvos neste momento que estão centrados. O público-alvo maior que está no centro são os trabalhadores da saúde, principalmente trabalhadores ligados às áreas Covid, às alas Covid. Você falar de uma questão dessa vergonhosa no Brasil, do desvio dessas vacinas para outros públicos que não os prioritários,
Na contramão disso, nós temos uma proposta da União dos Governadores Brasileiros mostrando que sim, a União pode fazer a força e pode fazer a diferença. Pelo menos mais 300 doses de vacina são encaminhadas ao estado do Amazonas, que vive uma situação desesperadora no que diz respeito à saúde pública. É uma medida importante, Eliezer, mas que deve ser fiscalizada. Mais uma vez, nós estamos aqui falando, chamando o poder público para se autofiscalizar. Não podemos compactuar com o prefeito vacinando antes da população, prefeito sem estar na linha de frente, sem estar no grupo prioritário sendo vacinado antes dos grupos prioritários que devem ser respeitados, e também compactuarmos com desvio de vacinas, Eliezer. Que absurdo! Nós não podemos aceitar que o Brasil continue assim. Infelizmente, a corrupção no nosso Brasil, ela é enraizada. Não é só na classe política, não é só em determinado grupo. Alguém que se vale desse momento acaba tendo um gesto covarde de desviar vacinas que são restritas, são poucas e que são direcionadas a um grupo prioritário nesse momento. É uma covardia sem precedentes. Então, que o Ministério Público, em qualquer estado, no Amazonas principalmente, pelo colapso que vive, por estar vivendo o olho do furacão nesse momento, mas em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer município do Piauí, que se fiscalize se há favorecimento ilegal, se há desvio de doses, se há qualquer ato de corrupção nesse sentido que venha a prejudicar essa gestão de crise da saúde pública nesse momento tão delicado. Então, os governadores acertaram, é uma questão de sensibilidade, humanidade, o mesmo sentimento que tem acolhido os manauaras em diversas cidades do Brasil, nesse momento tem também despertado ideias como essa do governador Wellington Dias, de partilhar a vacina, de direcionar, porque prevenindo lá, certamente o Brasil também recebe esse benefício, esse controle. A causa não é isolada, a causa é conjunta. Eliezer, para encerrar o nosso bloco de hoje, nosso quadro de política, nós temos uma informação, uma nota de pesar que nós recebemos há poucos instantes, não é isso? É verdade, é com tristeza que nós repassamos aqui a nota de pesar que nos foi enviada pelo PSC Piauí, a respeito do falecimento do senhor João Henrique de Araújo Costa Rebelo, engenheiro agrônomo, pai do presidente estadual do PSC, Walter Alencar. O senhor João Henrique tinha 90 anos de idade, já estava internado em um hospital privado aqui de Teresina desde segunda-feira, dia 18. O motivo da sua morte foi insuficiência renal. O senhor João Henrique deixa a esposa, Tereza Alencar, e 5 filhos: Walter Alencar, Márcia Rebelo, Cristiane Rebelo, Henrique Rebelo e Renata Rebelo. O corpo vai ser velado durante a tarde de hoje em um espaço privado aqui de Teresina, e o enterro, o sepultamento deve acontecer às 18 horas no cemitério São José. Nossos sentimentos à família. Eliezer, muito obrigado pela sua participação, bom fim de semana para você, até segunda-feira. Um ótimo final de semana a todos, até segunda-feira. Política do Dia.